Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje será sobre os climas do mundo, né? Então, o mundo inteiro tem o mesmo clima? Não. Então, a gente vai conhecer alguns tipos de climas do mundo hoje nessa aula, ok? Vamos lá? Então, aqui nós temos, os climas do mundo. Então, como eu já falei para vocês, cada lugar do mundo tem um tipo de clima, ok? Então, tem todos esses climas aqui embaixo, ok? Todos esses climas, dependendo do lugar que você estiver no mundo, é um tipo de clima. Então, o clima, ele pode variar, né? Ele pode ser quente, ele pode ser frio, ele pode ser úmido, que é quando chove bastante, ele pode ser seco, né? Então, o clima, ele tem as características diferentes. Então, a gente vai conhecer agora algumas dessas características, ok? Então, aqui, a primeira característica que nós temos aqui no livro é o clima polar. Então, o próprio nome diz, polar quer dizer frio, né? Então, o clima polar, ele chove pouco, Então, aqui vocês sabem que é o nível da água. Lembra? O nível que chove muito, chove pouco e em que mês que chove? Isso daqui é o climograma, né? E essa linha vermelha é a temperatura. Então, aqui a gente pode perceber que no clima polar chove muito pouco, né? A temperatura é muito baixa o ano inteiro, ok? E pode até nevar. Então, essa coisinha azul aqui, geralmente é por causa da neve, porque não chove, né? Mas neva. Então, isso daqui corresponde à nevada que tem nesse lugar, ok? Aqui, clima frio, tá? No clima frio, a gente pode perceber que também a temperatura é baixa, porém já chove um pouquinho mais, né? No clima frio. Então, é um pouquinho mais de chuva do que no polar, porém a temperatura é baixa o ano inteiro, praticamente, né? Aqui no clima temperado, tá? No clima temperado, também chove razoavelmente, né? Não é muito seco, tem chuva, é um clima úmido, porém a temperatura ela varia. Então, quando é verão, é calor, bastante calor. Quando é inverno, é bastante frio, tá? Então, aqui no clima temperado, possui as 4 estações do ano. Então, cada uma, né, respeitando aí a sua característica. Quando é calor, quando é frio, né? Quando é outono, é mais ameno, né? Então, vai conforme as estações do ano, tá? O clima subtropical também tem uma grande quantidade de chuva, tá? Chove, então ele é úmido. A temperatura também varia, ela vai lá em cima, depois ela baixa. Isso quer dizer que o quê? Que no verão é bastante calor também e chove pouco no verão. E no inverno é mais frio, tá? E chove menos, tá? Aqui no clima de montanha, tá? No clima de montanha, o verão é muito curto, tá? Verão curto, inverno longo e as temperaturas são mais baixas também e é mais seco, tá bom? Não chove tanto. Por que que o clima de alta montanhas é mais frio? Lembra que a gente falou na aula passada que quanto mais alto, mais frio? Lembra do topo do vulcão, que até neva? Então, é mais ou menos isso, tá bom? O clima mediterrâneo, o inverno é bem úmido, tá bom? Chove bastante no inverno e no verão é muito quente e chove muito pouco,
tá bom? Chove muito pouco no verão, chove mais no inverno aqui, tá? Então é isso, essas características dessa página. Agora vamos aqui. O clima equatorial, vocês podem perceber que chove bastante no clima equatorial. Olha aqui, tá vendo? Esses quadradinhos azuis é tudo chuva, então chove bastante e a temperatura é sempre quente, ó, sempre quente a temperatura, tá vendo? Tem bastante chuva, temperatura muito elevada ao longo do ano. No clima tropical, alguns meses chove bastante, outros não, tá vendo? No tropical. Então, no verão, geralmente quando tá no verão chove bastante. E no inverno é seco, não chove, ok? No clima semiárido, é bem seco, ó, quase não chove ao longo do ano, tá bom? É uma temperatura muito elevada no semiárido, temperatura elevada e chove pouco, tá bom? E nos climas desérticos, como vocês podem ver também, quase não chove, ó. E a temperatura é bastante quente de dia e muito frio à noite, tá bom? Então, aí no deserto, quando é de dia, por causa do sol, ele fica muito quente e abafado, mas à noite é muito frio, venta bastante, tá bom? Essa página aqui, ó, sociedade e clima. O que isso quer dizer? Que a sociedade, ela tem que se adaptar com o tipo de clima do lugar, né? Então, nós aqui no Brasil, o nosso tipo de clima aqui é tropical, é mais para o calor. Então, a gente tem que se adaptar com o calor. Então, na nossa casa, a gente tem ar-condicionado, a gente tem ventilador, a gente compra roupinha fresca, se alimenta com alimentos leves e saudáveis, né? Só que nem todo lugar é assim. Então, tem lugar que enfrenta um tipo de clima muito frio e eles têm que se adaptar com isso, tá? Então, aqui, ó, como vocês podem ver, a sociedade, ela tá o quê? Toda cheia de casaco, touca, roupa, né, de pele, casaco pesado. Por quê? Por causa do frio. Então, eles têm que se vestir conforme o clima, eles têm que se adaptar conforme o clima, se alimentar conforme o clima, né? Então, as casas também têm lareira, né, para se aquecer. Então, a sociedade, ela tem que se adaptar ao tipo de clima daquele lugar, tá? Então, as casas geralmente são apropriadas para o tipo de clima, o vestimento, a alimentação, né? Os hábitos alimentares, tipo de moradia e vestuário. Então, cada um tem que se adaptar com o tipo de clima do lugar onde você mora, tá bom? E não só se adaptar ao tipo de clima, como na parte da atividade agrícola, na agricultura, também eles têm que se adaptarem com o tipo de clima daquele lugar, tá? Então, é o seguinte, eu moro num lugar com a temperatura que não é muito quente, então eu vou plantar o quê? Eu tenho que plantar alguma coisa que se adapta a esse tipo de clima. Então, se eu tenho uma temperatura que não é muito quente, o que eu vou fazer? Eu vou plantar coisas que se adaptam a esse tipo de clima. Então, o trigo, a cevada, o centeio. Então, eu vou plantar esse tipo de clima que não precisa de muito sol, tá? Que são as temperaturas mais amenas. Eu moro num lugar que é mais calor, então eu vou plantar feijão, milho, soja. Eu vou plantar produtos agrícolas que gostam de calor, né? Então, eu não vou plantar um feijão que ele se desenvolve melhor num tipo de clima quente, num lugar que é muito frio, que gia, né? Então, não faz sentido. Eu tenho que plantar aquilo que se adapta com o tipo de clima do lugar, tá bom? Mas nem sempre isso acontece, né?
às vezes o homem ele já tem o quê? Ele já está se adaptando, né? E usando técnicas para usar e melhorar o cultivo da agricultura mesmo em lugares que não é tão legais assim, que nem no deserto, né? Deserto, que tipo de planta ali que vai se adaptar, né? Já que o clima é muito seco e quente. Eles já estão desenvolvendo o quê? Algumas técnicas, muitos já desenvolveram técnicas para melhorar isso. Então planta, só que aí eles pegam e inventa tecnologias para molhar a planta, né? Então, aonde que chove pouco, eles fazem técnicas de irrigação artificial, né? Se um determinado tipo de planta gosta de calor, mas naquele lugar é frio, eles usam a estufa, né? Que é para deixar mais calor e ali se desenvolver o tipo de planta. Então o homem ele já tem essa capacidade, né, de inventar tecnologias, técnicas para que aquele determinado produto vingue em um determinado tipo de clima, tá bom? E aqui, na última página que vocês vão fazer, tá falando sobre as formações vegetais no mundo. Então, o mundo tem vários tipos de paisagens e vários tipos de vegetais, né? Então, a vegetação também é variada. Por quê? A vegetação depende do tipo de clima. Então, depende do tipo de clima, vai ter uma vegetação diferente, né? Então, se o clima do lugar onde eu moro é frio, vai ter um tipo de vegetação. Se aonde eu moro é calor, vai ter outro tipo de vegetação e assim por diante, ok? Então as paisagens elas são diferentes, né? A vegetação é diferente, o tipo de clima é diferente, a hidrografia, que é a água, vai ser diferente, o solo vai ser diferente, então tudo isso é diferente, ok? Então depende do lugar que você está, vai ter um tipo de vegetação. Olha aqui, todos os tipos de vegetações que tem no mundo. Tá vendo? A gente viu lá na primeira página, os tipos de climas. Então, tem vários tipos de clima com várias vegetações, ok? Então, isso vai se adaptar. O clima, a vegetação com o tipo de clima, tá? Então, tem muita variedade de clima aqui, ó, de vegetação. Temos a tundra, floresta de coníferas, floresta temperada, tropical, né, estepe, pradarias, tem vários tipos de vegetações. E aqui nesses quadradinhos estão as características de cada uma, tá bom? Então depois vocês vão ler as características aí para vocês verem, mas geralmente é tudo aquilo que a gente já falou, né? Deserto, como que era o clima do deserto? Chove pouco, muito quente. Então, como que é o tipo da vegetação do deserto? Vai ter poucos tipos de vegetação nesse lugar. Já a floresta temperada, já vai ter mais tipos de vegetações, porque tem todos os tipos de clima aí. Ela é temperada, ela é mais pro calor, chove mais. Então, depois vocês vão dando uma lidinha aqui nas características de cada uma, tá bom? E aqui nessa última página, está falando sobre as formações vegetais alteradas. Então, o homem, ele também altera a vegetação, né? Como que ele altera? Não vem crescendo cada dia mais a urbanização, as pessoas indo para a cidade, né? Então, com isso, o que acontece? Muitas pessoas na cidade, urbanização, geralmente mexe com a vegetação. Por quê? Porque as florestas estão sendo desmatadas. Para quê? Para dar lugar a moradias, escolas, posto de saúde. Então, o meio ambiente, a vegetação, ela é alterada constantemente. E, infelizmente, está alterando para o pior, né? Só pessoas desmatando, né? Jogando, poluindo. Então, tudo isso pesa muito na vegetação.
Então aqui está falando que a vegetação há uns anos atrás era muito melhor, né? E hoje em dia está um pouquinho alterado aí, porque devido aí a essa grande quantidade de pessoas, quantidade de urbanização, né? Então isso daí acaba acarretando e deixando aí o nosso espaço geográfico com a vegetação alterada, né? Se vocês pegarem um exemplo da floresta amazônica, a floresta amazônica há bem uns anos atrás, como que ela era e como que ela está hoje, né? Se vocês tiverem um tempinho de pesquisar, vocês pesquisam como que era a floresta amazônica há 10, 15 anos atrás e como que ela está hoje. Vocês vão perceber essa alteração aí que foi feita na floresta amazônica, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer as atividades das páginas 374 até a 382. A correção será na sexta-feira, com a nossa aula ao vivo. Eu vou corrigir todas essas páginas, ok? Então, vocês vão ler essas páginas que eu passei para vocês, assistir essa videoaula, tá bom? Tirar dúvida comigo, se tiver dúvida, pode me chamar que eu esclarecerei todas as dúvidas. E por último, vai fazer essas atividades, tá bom? Se caso não conseguir fazer alguma dessas atividades do livro, também ou me chama ou deixa em branco que na sexta-feira nós iremos corrigir ao vivo, ok? Então, por hoje é só. Um bom dia, um bom trabalho e até sexta, ok?